interessante que pode ser utilizada tanto no setor público quanto em qualquer setor e que ajuda a multiplicar a sua prosperidade é você se tornar perito em algo. O que é perito? É um cara que é acima do especialista, tá? Para isso, não existe faculdade, pós-graduação para se tornar perito em, tá? O perito, ele segue um microciclo de 9 horas diária. Esta é a fórmula para você ser um perito. E o mundo atualmente está com muita falta de pessoas peritas, que são melhores do que o especialista, especializados em resolução de problemas. São esses que são os peritos. E normalmente o perito ele é muito valorizado em qualquer setor, tá? Ou seja, se paga bem pelo cara quando ele é perito, porque ele resolve problemas que as outras pessoas comuns não resolvem. Okay. Nem que o especialista resolve. Beleza? O que são microciclos de 9 horas diárias? Seria você trabalhar 8 horas e estudar 1 hora por dia, de segunda a sábado, de segunda a sábado. Então, se você tiver a oportunidade, já está no mercado de trabalho, no concurso público, no empreendedorismo, em qualquer setor que você seja, qualquer área que seja sua, trabalhar 9 horas fazendo, executando o que você tem que executar e estudar 1 hora por dia. O que eu vou estudar nessa 1 hora? As dificuldades que eu tive no meu dia. Então, por exemplo, hoje eu fiz um monte de coisa tal e tive uma dificuldade em tal coisa. Então, eu chego em casa e eu busco informação sobre esta dificuldade que eu tive e como resolveu esta dificuldade. Fazendo isso todo dia, você acaba sendo um perito. E dependendo do ciclo, se você fizer isso por 1 ano, por 2, por 3, por 10, por 20, cada vez mais isso vai agregando valor para você. E aí a sua perícia passa primeiro a ser melhor do seu bairro ou da sua empresa, depois você fica melhor da sua cidade, depois você passa a se tornar o melhor do seu estado e assim até se tornar uma pessoa mundialmente conhecida. E por que nós temos poucos peritos? É uma pergunta muito boa. Primeiro, a grande maioria não conhece essa fórmula, tá? Vou contar um caso meu. Quando eu me formei, eu sou dentista, né? E quando eu me formei, eu queria praticar as coisas, ter experiência prática, que na faculdade a gente aprende, mas a gente não aprende uma quantidade muito grande a ponto de você sair já com muita habilidade. Então, eu queria ter experiência. E eu fui trabalhar aonde? Em convênio, em odontologia, né? Que medicina, essas coisas, normalmente nós temos essa opção aí de trabalho. No convênio, a gente tinha um volume muito grande de clientes, de pacientes lá. Só que sabe quanto que eles pagavam para a gente por restauração? Isso há 20 anos atrás, tá, gente? Acredito eu que não mudou muito. Tá, deve ter aumentado R$2, se for o caso. Mas eu ganhava R$3 por uma restauração. Acreditem ou não. Porém, naquela época, o meu foco não era ganhar dinheiro, o meu foco era ter a habilidade, competência para fazer aquilo. Então, pouco importa o que eles estavam me pagando. O que importava era fazer o maior número possível de restaurações com excelência, com qualidade e que as pessoas se sentissem felizes e satisfeitas. Quando aparecia um desafio, alguma restauração que era um pouquinho mais complicada de se fazer, algum procedimento um pouco mais complexo, eu estudava aquilo que era complicado. Porém, eu não conhecia essa técnica aí da perícia, de você estudar todo dia. E no dia que está tudo bem, que não acontece nada complicado, ótimo, estuda o que você gosta da sua área. Pega um artigo e tudo mais. Na minha época, que era 20 anos atrás, a gente não tinha muito acesso à internet, estava começando esse processo. Então, você imagina a dificuldade que era para se obter algumas informações. Eu tinha que ir na biblioteca da faculdade,
eu questionava, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada disso, mídia social, Facebook, nada disso. Então, o que a gente fazia? Normalmente, tinha que ir na faculdade, no dia que o professor estivesse lá daquela área, levar para ele as dificuldades que você tinha e ele ajudava um pouco. Ou você ia à biblioteca, buscava artigos, ou você assinava revistas que tinham a ver com aquela área que você gostava e que você tinha maior interesse. Olha a dificuldade. Hoje em dia, todo mundo tem internet, todo mundo tem Google, todo mundo tem plataformas de pesquisas da sua área. Basta entrar lá e buscar algumas coisas. Leva um tempo, claro, mas você vai começar a se tornar um perito, além do especialista, fazendo esse tipo de situação. Sábados, maior parte das empresas não trabalham, concurso público muito menos. Sendo assim, o que eu faço com o sábado? Às vezes, você pode fazer esses microciclos de 9 horas diárias, fazendo assim, trabalhando durante a semana e estudando 6 horas no sábado. E aí você tem o domingo livre para você fazer as suas coisas do dia a dia e tal, certo? Então, é uma técnica espetacular. Mas a maior parte das pessoas não são peritas, primeiro, porque desconhecem, isso é um fator. Segundo, porque ou elas trabalham muito, 10, 12, às vezes mais horas por dia e não estudam nada, ou elas estudam muito, que é a turma que se forma e ao invés de tentar buscar algum trabalho que dê capacitação, competência, né, na área, na ação, começa a estudar, fazer um monte de pós-graduações. E não bota muito em prática, faz em 1 ou em 2. Esses também nunca vão ser peritos, ok? Com prosperidade, 80% da prosperidade ela tem base em ações. 80%. Então, a ação é fundamental para que você consiga prosperar. E ação coerente com o que você quer, ok? Então, prática é muito melhor que teoria. Prática faz você evoluir mais rápido. Claro que precisa de um planejamento, um embasamento, não estou falando nada contrário disso, mas é a prática que determina o grau de prosperidade que você pode ter. E tem um outro item também que faz as pessoas não serem peritas: preguiça. E preguiça, ela não combina com prosperidade de jeito nenhum. Quando você se vê preguiçoso, estou com preguiça de acordar, estou com preguiça de fazer, estou com preguiça de ler, estou com preguiça de estudar, estou com preguiça de trabalhar, fica atento, porque isso é contrário completamente à prosperidade. Então, preguiça ela não tem nada a ver com prosperidade.